Olá, gente, tudo bem? Vamos aqui continuar fazendo questões do exame de ordem OAB da nossa disciplina Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos ver aí essa questão. Ela diz assim, ó. Bruno, com quase 12 anos de idade, morador de Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, foi aprovado em um processo de seleção de jogadores de futebol para a categoria de base de um grande clube, sediado no Rio de Janeiro, capital. Cidade, olha, informação importante para quem não é do Rio de Janeiro, que não conhece o Rio de Janeiro. Então, ó, cidade contígua à de sua residência. Então, Niterói, uma cidade ali vizinha, né, do Rio de Janeiro, capital. Os treinamentos na nova equipe implicam o deslocamento de Niterói ao Rio de Janeiro todos os dias. Normalmente o pessoal faz ali ou pela ponte Rio-Niterói, ou então pela balsa, né? Todos os dias e de volta. Ocorre que os pais de Bruno trabalham em horário integral e não poderão acompanhá-lo. Lembre-se que Bruno tem quase 12, ou seja, ele tem 11. Se ele tem quase 12, ele tem 11, tá? Ele é uma criança, tá? Ele é uma criança, tá? Beleza, então os pais, buscando orientação, consultam você como advogado sobre qual seria a situação, a solução jurídica para que Bruno frequentasse os treinos desacompanhado. Então, Bruno é uma criança de 11 anos de idade e ele quer ir para os treinos desacompanhado. Mora em Niterói e o treino é lá no Rio, capital. Então, ele tem que fazer ali, ou por balsa ou pela Rio-Niterói, essa travessia todos os dias. Assinale a orientação, a opção que apresenta essa orientação adequada, tá? Olha, a resposta a gente vai encontrar no artigo 83, parágrafo 1º do ECA. Vamos olhar as alternativas e comentando. Letra A. Bruno precisará de um alvará que pode ter validade de até 2 anos para poder se deslocar sozinho entre as comarcas. E aí, gente, certo ou errado e por quê? Gente, isso está falso, tá? Veja, o artigo 83, quando ele dispõe dessa previsão de deslocamento, de movimentação dessa criança ou desse adolescente dentro do país, ele vai trazer a seguinte regra. Olha, primeiro você tem que ter em mente o deslocamento no país. E tem uma outra regra que é o deslocamento para fora do país. Então, o artigo 83 ele fala desse deslocamento dentro do país para crianças e adolescentes até 16 anos de idade. Então, nesse caso aqui, como é uma comarca contígua, ele vai entrar dentro da exceção trazida no parágrafo 1º do artigo 83, que permite que uma criança faça esse deslocamento sem precisar estar acompanhada dos pais. Então, Bruno pode tranquilamente, mesmo sendo criança, desacompanhada dos pais, fazer esse translado sozinha, tá? Se assim não fosse, na prática, o que é que a gente iria ter? Uma grande dificuldade de crianças pelo Brasil inteiro de conseguir conquistar o direito aí à educação, ao esporte, ao lazer, porque a gente tem um país muito gigante, muito grande, e a gente tem também uma situação de grande crise econômica, grande pobreza, há muita pobreza no Brasil, e os pais que não têm condições financeiras não têm com quem deixar seus filhos, não existe uma babá, não existe uma pessoa para poder fazer esse translado junto com a criança. E o pai está ali trabalhando, colocando ali no suor, é ou não é, o pão de cada dia dentro de casa, né? Então, se a lei travasse nesse aspecto, a gente iria ter um grande problema de acesso à educação, à cultura, esporte e lazer para as crianças pobres. Então, a regra é o seguinte, para fazer esse deslocamento nacional, você precisa estar acompanhado dos pais e, se não tiver, ter ali a autorização judicial. Mas o parágrafo 1º, ele vai trazer ali exceções. Eu quero trazer aqui o texto do parágrafo 1º. Ele vai dizer, ó, essa autorização não será exigida quando se tratar de comarca contígua da residência da criança ou adolescente, que é o caso aqui, né? Ou seja, uma comarca vizinha, né? Então, o Niterói é vizinho do Rio. Então,
contígua à residência da criança ou adolescente menor de 16 anos, se na mesma unidade da federação ou incluída na mesma região metropolitana. Então, simplesmente, como a gente aqui comentou, o Bruno pode pegar a sua mochilinha, botar nas costas a sua chuteira e ir desenvolver o seu treino sozinho, tá? A outra exceção trazida para o parágrafo primeiro é quando a criança ou adolescente menor de 16 anos estiver acompanhada de ascendente ou colateral maior até o 3º grau, comprovado documentamento do parentesco, ou então de pessoa maior, pode ser um vizinho, né, expressamente autorizado pela mãe, pai ou responsável, tá? Se não tiver essas autorizações dos pais, mãe ou responsável, pode ter, então, a autorização judicial, essa autorização que pode ser estendida pelo prazo de 2 anos de validade, ok? Então, vamos voltar aqui, a letra A é falsa, não precisa de alvará judicial, aí pode, então, sozinho ir fazer isso. Letra B, Bruno pode simplesmente ir aos treinos sozinho, não ser necessária qualquer autorização judicial para tanto. Perfeito, é a letra que a gente marca, porque é a exceção trazida no parágrafo 1º do artigo 83. Letra B, não é possível a frequência aos treinos. Falso, é possível sim. Letra D, Bruno poderá ir aos treinos desacompanhado dos pais, mas será necessário obter autorização judicial ou designação de um tutor, que poderá ser um representante do clube. Não, falso, não precisará de nada disso, porque se encontra presente nas exceções trazidas no parágrafo 1º do artigo 83. Então, a regra é que criança ou adolescente menor de 16 anos, se liga que teve uma alteração recente em 2019 do ECA, né, ampliando aqui essa idade. Então, criança ou adolescente menor de 16 anos poderá viajar para fora da comarca onde reside desacompanhado dos pais, só se tiver uma autorização expressa judicial. Se não tiver autorização expressa judicial, tem que estar acompanhado dos pais se ele for para fora da comarca. Se ele for para fora da comarca. Então, se ele for de Recife para o Rio de Janeiro, né, se ele for do Ceará, lá de Fortaleza, no Ceará, para Belém do Pará, então foi para fora da comarca, então ou tem que estar acompanhado dos pais, o responsável, ou então tem que ter autorização judicial. Beleza? Tá? Então, vamos para a próxima questão? 28º exame de ordem da OAB. Carla, de 11 anos de idade, com os pais destituídos do poder familiar, cresce em entidade de acolhimento. Carla, então, é uma criança, tá? 11 anos de idade é uma criança. Então, ela cresce em entidade de acolhimento institucional faz 2 anos, sem nenhum interessado em sua adoção habilitado nos cadastros nacional ou internacional. Sensibilizado com a situação da criança, um advogado que já possui 3 filhos, sendo um adotado, deseja acompanhar o desenvolvimento de Carla, auxiliando-a, olha, palavra-chave aqui nessa questão, auxiliando-a nos estudos. Deixa eu destacar aqui, ó, auxiliando-a nos estudos. E a fim de criar vínculos com sua família, levando para casa nos feriados e férias escolares, tá? De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, de que forma o advogado conseguirá obter a convivência, olha isso, ó, vamos destacar aqui, ó, convivência temporária, peraí, cadê a canetinha aqui, meu Deus, aqui, ó, temporária, externa, de Carla com sua família. Veja que ele quer aí essa convivência temporária, ele não tem o interesse em adotar. Então, ó, qual é a solução? Letra A, acolhimento familiar. Letra B, guarda estatutária. Letra C, tutela. Letra D, apadrinhamento. Olha, a resposta a gente vai encontrar no artigo 19b do ECA, tá? É a figura no Instituto Jurídico Novo do apadrinhamento. Letra D de dado é a letra que a gente marca, tá? Ó, deixa eu destacar alguns pontos aqui para vocês. O apadrinhamento nada mais é do que você proporcionar para uma criança ou adolescente esse convívio familiar, desenvolver aí atividades externas. Você pode pagar um colégio, pagar um futebol, você pode levar para brincar, você pode ir lá na casa de acolhimento brincar com ela. É importante destacar que o apadrinhamento pode ser realizado tanto por pessoa física quanto por pessoa jurídica. Não confunda apadrinhamento com adoção, porque uma empresa pode fazer um apadrinhamento, mas uma empresa não pode realizar uma adoção. Só pessoas físicas podem realizar adoção, não podendo uma empresa realizar adoção. O apadrinhamento, então, tem que ser feito por pessoa
maior de 18 anos, tá? Então, menor de 18 anos não pode apadrinhar, tá? Então, pessoa maior de 18 anos e que respeite ali as regras do programa de apadrinhamento ali daquele tribunal, beleza? Então, quais são as regras? Respeitar ali, cada estado vai ter uma regra específica desse programa de apadrinhamento, né? Tem que ser maior de 18 anos e pode ser feito por pessoa física ou então por empresa, uma pessoa jurídica, tá? Então, letra D é a letra que a gente marca, artigo 19b, tá? E essas pessoas não podem estar inscritas no cadastro de adoção. Essa é uma condição importantíssima. É só para atividades de acompanhamento, né, dessa criança ou adolescente, trazendo benefício para ela. Próxima questão. 27º exame de ordem da OAB. Os irmãos João, 12 anos, então João é adolescente, né? Jair, 14 anos, também adolescente, e José, 16 anos, também adolescente, chegam do interior com os pais em busca de melhores condições de vida para a família. Então, tá? Chega ali os 3 irmãos adolescentes do interior. Os 3 estão matriculados regularmente em estabelecimento de ensino e gostariam de trabalhar para ajudar na renda da casa. Sobre as condições em que os 3 irmãos conseguirão trabalhar formalmente, considerando os direitos da criança e do adolescente, assinale a afirmativa correta. Questão bem interessante, porque revela aí um dilema, um debate do dia a dia, tá? A gente vai encontrar resposta nos artigos 60, 62 e 67 do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como ali no artigo 7º, inciso 33 da nossa Constituição Federal. Então, ó, João, 12 anos, pode trabalhar? Não, tá? Não pode trabalhar. Alexandre, nem na condição de aprendiz? Não, nem na condição de aprendiz, tá? Então, ó, cuidado na prova. Nem todo adolescente pode trabalhar e nem todo adolescente pode desenvolver essa atividade de aprendiz, tá? Só adolescente a partir dos 14 anos. Só a partir dos 14 anos que pode trabalhar na condição de aprendiz. Não pode, aos 14 anos, trabalhar com carteira assinada. Tem que ser só na condição de aprendiz, tá? Só a partir dos 16 anos é que pode trabalhar com carteira assinada, né? Com a CTPS formalmente, tá? Mas é importante destacar que nenhum adolescente pode trabalhar em trabalho noturno, insalubre ou penoso, beleza? Sendo assim, e criança, obviamente, não pode também trabalhar em nenhuma hipótese, beleza? Então, vamos lá. Letra A, João, não. João pode trabalhar? Não, não pode trabalhar, tá? Então, beleza, até aí, correto. Jair, contrato de aprendizagem. Beleza, Jair pode ser ali o contrato de aprendizagem, ok. José, que tem 16 anos, contrato de trabalho especial, salvo atividades noturnas perigosas e insalubres. Beleza, isso aí é a letra que a gente marca, é a letra A, já é a resposta correta, tá? Todas as outras estão falsas. Estão aí as fundamentações que a gente aqui trouxe. Lembre-se que o trabalho noturno é aquele desenvolvido entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte, tá bom? Beleza? Vamos para a próxima questão. Antes disso, dizendo que a aprendizagem é aquela formação técnico-profissional ministrada segundo as diretrizes e bases da legislação educacional em vigor. Nessa forma de aprendizagem, a ideia é que o adolescente aprenda, né, com o labor, não pode ser qualquer labor, não pode ser um labor perigoso, insalubre ou noturno, e ele também tem que estar estudando, tá? Ele só pode estar num programa de aprendizagem se ele estiver também estudando, beleza? Maravilha, vamos ver outra questão aí. 27º exame de ordem da OAB. Joaquim, adolescente com 15 anos de idade, sofre repetidas agressões verbais por parte de seu pai, José, pessoa rude que nunca se conformou com o fato de Joaquim não se identificar com seu sexo biológico. Os atentados verbais chegaram ao ponto de lançar Joaquim em um estado de depressão profunda, inclusive sendo essa clinicamente diagnosticada. Constatada a realidade dos fatos acima narrados, assinale a afirmativa correta. Aí ele vem, ó, letra A.
A gente vai responder isso aí com base no artigo 130, parágrafo único do ECA, tá? Então ele vem aí, letra A. Os fatos descritos revelam circunstância de mero desajuste de convívio familiar, não despertando relevância criminal ou de tutela de direitos individuais do adolescente, refugindo do alcance do ECA. Olha, isso tá falso. O magistrado, ele pode determinar ali o afastamento de José da residência e que convive ali com Joaquim, como uma medida cautelar para evitar o agravamento desse dano psicológico, podendo inclusive aí fixar pensão alimentícia, tá? Então, falso a letra A. Letra B. O juízo competente poderá determinar o afastamento de José da residência em que vive com Joaquim, como medida cautelar para evitar o agravamento do dano psicológico do adolescente, podendo inclusive fixar pensão alimentícia provisória para o suporte de Joaquim. Perfeito, é o que dispõe o artigo 130, parágrafo único, tá? Quando a gente está diante desses maus tratos, opressão ou abuso sexual, tá? Então não é somente esse maltrato psicológico, mas também essa opressão e até um abuso sexual pode gerar aí para os pais, o responsável, essa medida de retirada desses pais de forma cautelar do lar, tá? E com a obrigação desses pais aí, então, pagar aí esses alimentos, tá? Esse é o princípio que vai incidir da proteção integral da criança, tá? Beleza, então letra B é a letra que a gente marca. Aqui a canetinha. Letra C. O juiz poderá afastar cautelarmente José da moradia comum com Joaquim, sem que isso implique juízo definitivo de valor sobre os fatos, razão pela qual não é viável a estipulação de alimentos ao adolescente, eis que irreversíveis. Não, falso, é viável sim os alimentos e também é viável o afastamento cautelar do lar. Letra D, a situação descrita não revela motivação legalmente reconhecida como suficiente a determinar o afastamento de José da moradia comum, recomendando somente o aconselhamento educacional do pai. Falso. Tá? Então aí as fundamentações, tá? Com base no artigo 130, parágrafo único do ECA. Vamos para a próxima questão? 26º exame de ordem da OAB diz assim: Maria, em uma maternidade na cidade de São Paulo, manifesta o desejo de entregar Juliana, sua filha recém-nascida, para adoção. Assim, Maria, encaminhada para a vara da infância e da juventude, após ser atendida por um assistente social e por uma psicóloga, ouvida em audiência, com assistência do defensor público e na presença do Ministério Público, afirmando desconhecer, olha a informação importante, ela desconhece o pai da criança e ela também não tem contato com sua família. Essa é outra informação importante. Ela não tem contato com sua família. Então, ela quer entregar a sua filha recém-nascida para a adoção. Porque essa sua família aqui, ó, como ela diz aqui, ó, vive no interior do Ceará há 5 anos. Assim, após Maria manifestar o desejo formal, ela manifestou esse desejo formal de entregar a filha para adoção, o juiz decreta a extinção do poder familiar. Então, ela formalmente ali disse que queria entregar e o juiz decretou a extinção do poder familiar mediante sentença, determinando que Juliana vá para a guarda provisória de família habilitada para adoção no Cadastro Nacional. Passados 8 dias do ato, Maria procura um advogado, então destaca aí, ó, isso, ó, 8 dias, passados 8 dias do ato, Maria procura um advogado arrependida, tá? Então ela está aí arrependida, destacar também isso, afirmando que gostaria de criar sua filha. De acordo com o ECA, Maria poderá reaver a filha? Olha lá, questão interessantíssima. A gente vai respondê-la com base no artigo 166, parágrafo 5º do ECA. E aqui a gente vai precisar fazer uma diferenciação entre retratação e arrependimento, tá? Vamos logo de cara aí ver as alternativas para ver se vocês acertam. Letra A. Sim. Então ela pode reaver a filha? Maria pode reaver a filha? A resposta é letra A. Sim, uma vez que a mãe poderá se retratar até a data da publicação da sentença de adoção. E aí, gente, certo ou errado e por quê? Olha, essa questão ela está falsa. Cuidado com a pegadinha de prova, não confunda a retratação com arrependimento. A própria questão aqui no caput, ela deu essa dicasinha aqui, ó. Ela disse, ó, arrependida, tá vendo? Ela está arrependida. Então, ó, aqui a gente não está falando de retratação. A gente não está falando de retratação, porque
a retratação, ela deve ser feita até a data da realização da audiência. Então, assim, a mulher, ela não conhece quem é o pai, não tem família extensa, então não tem avós interessados, né, tios, ninguém interessado em ficar com aquela criança, né, criar aquela criança. Então, ela fala lá que vai querer entregar para adoção, o juiz vai ouvi-la, vai disponibilizar ali uma equipe técnica interprofissional, né, com assistente social e psicólogo, para tentar entender a situação e tentar fazer com que ela mude de opinião. Se ela continuar com essa ideia, então vai ser marcada uma audiência. Essa audiência, depois da distribuição da petição, essa audiência deve ser realizada no prazo de 10 dias, tá? Então, distribuiu a petição, em 10 dias deve ser feita a audiência de instrução e julgamento para ouvir essa pessoa, essa mulher. Ouvindo ela e ela desejando realmente entregar, então o magistrado vai prolatar uma sentença de extinção do poder familiar. Mas ainda assim será dada uma outra chance para a pessoa. Então ela tem um prazo de 10 dias para se arrepender, não é se retratar, é para se arrepender, tá? Então o advogado aqui nesse caso concreto tem que ser rápido, né? Porque só tem aí 2 dias para ele ingressar ali com a petição informando, né, esse arrependimento, tudo bem? Então, é isso. Letra A, falso. Letra B, sim, pois ela poderá se arrepender, olha lá, ela poderá se arrepender até 10 dias após a data da aprovação da sentença de extinção do poder familiar. Perfeito, então só vai restar 2 diazinhos aí, porque já se passaram 8, segundo a questão aqui, ó. A questão diz que se passaram, ó, 8 dias, tá vendo? 8 dias. Beleza. Letra C, não, então falso, pode sim ela ter de volta a sua filha, considerando a extinção do poder familiar, falso. Letra D, não, já que Maria somente poderia se retratar até a data da audiência. Veja, aqui não é retratação, a gente está falando aqui de arrependimento. Como concordou com a adoção? Então, falso. Então, ó, está aqui de forma bem didática a diferença entre retratação e arrependimento, e também os detalhes do programa de apadrinhamento que a gente viu aí na questão anterior. Vamos para a próxima questão, 26º exame de ordem da OAB. Fala sobre os crimes em espécie, né? Então diz aí a questão. Em cumprimento de mandado de busca e apreensão do juízo criminal, policiais encontraram fotografias de adolescentes vestidas em posições sexuais, com foco nos órgãos genitais, armazenadas no computador de um artista inglês. O advogado do artista, em sua defesa, alega a ausência de cena pornográfica, uma vez que as adolescentes não estavam nuas e que a finalidade do armazenamento seria para comunicar às autoridades competentes. Considerando o crime de posse material pornográfico, posse de material pornográfico, previsto no artigo 241b do ECA, merecem prosperar os argumentos da defesa. Então, ó, merece prosperar essa ideia de que ele estava ali só para ir comunicar o fato às autoridades e que elas não estavam efetivamente nuas. Merece prosperar? E aí, gente? Olha, não vai prosperar, porque a finalidade pornográfica está aí demonstrada, né? E o artista, ele não vai fazer não vai ter qualquer direito a excludente de tipicidade, tá? Então, vamos ver as alternativas. Então, os argumentos da defesa devem prosperar. Letra A, sim, falso, não vai prosperar. Pois para a caracterização da pornografia, as adolescentes teriam que estar nuas. Não precisa, tá? O mero armazenamento já vai configurar aí o crime, pouco importando aí se as menores estavam vestidas ou não. Então, a gente tem que observar que o dispositivo ele não se limita à conduta praticada através de computador ou internet, porque basta ele trazer ali aquele material impresso ou então em videocassete para configurar ali o crime, né? Videocassete é algo bem velho, né? Mas ainda existe, né? Então, esse é o crime de natureza formal que a gente diz, né? Então, falso a letra A. Letra B, não, uma vez que basta afirmar que as fotos são de adolescentes e não de crianças. Falso, porque o tipo penal, ele abarca tanto criança quanto adolescente, tá? Então, falso. Letra D, sim, uma vez que a finalidade do artista era apenas de comunicar o fato às autoridades competentes.
Olha, para ele fazer isso, ele tinha que ter uma autorização, tá? Então, ó, tá falso isso daí, tá? Então, ele não pode aí chegar e dizer, ah, não, eu fiz isso só para ir comunicar, tá? Então, falso. Letra D, não, pois a finalidade pornográfica restou demonstrada. E o artista não faz jus à excludente de tipicidade. Perfeito, é o que a gente marca. É a letra D, com base aí no artigo 241b, tá? E parágrafo 2º, tá? Então, ó, o parágrafo 2º, ele trata dessa questão da finalidade da comunicação à autoridade. Tá? E aí ele vai dizer que não vai haver crime se a posse ou armazenamento tem a finalidade de comunicar às autoridades competentes quando a comunicação for feita por agente público no exercício de suas funções, membro de entidade legalmente constituída que inclua entre suas finalidades institucionais o recebimento, o processamento e o encaminhamento de notícia-crimes sobre o tema, e de representante legal e funcionários responsáveis de provedor de acesso ou dos serviços prestados por meio de rede de computadores, até o recebimento de material relativo à notícia feita à autoridade policial, ao Ministério Público ou ao Poder Judiciário, tá? Então, esse crime ele só ia deixar de acontecer para as pessoas tipificadas no parágrafo 2º do artigo 241, o qual não defende o artista inglês. Então, cuidado aí, então, com essa questão. Vamos aí para a próxima questão. 25º exame de ordem da OAB, ele diz assim, ó, Angélica, criança com 5 anos de idade, reside com a mãe Tereza, o padrasto Antônio e a tia materna Joana. A tia suspeita de que sua sobrinha seja vítima de abuso sexual praticado pelo padrasto. Tá? Então, uma criança de 5 anos de idade. Isso porque, certa vez, ao tomar banho com Angélica, esta reclamou de dores na vagina e no ânus, que aparentavam estar bem vermelhos. Na ocasião, a sobrinha disse que o papito colocou o dedo no bumbum e na minha perereca e dói. Joana narrou o caso para a irmã Tereza, que disse não acreditar no relato da filha, pois ela gostava de inventar histórias e que, ainda que fosse verdade, não poderia fazer nada, pois depende financeiramente de Antônio. Joana, então, após registrar a ocorrência na delegacia de polícia, que apenas instaurou o inquérito policial e encaminhou a criança para o exame de corpo de delito, busca orientação jurídica sobre o que fazer para colocá-la em segurança imediatamente. De acordo com ECA, a fim de resguardar a integridade de Angélica até que os fatos sejam devidamente apurados pelo juízo criminal competente, assinale a opção que indica a medida que poderá ser postulada por um advogado junto ao juiz da infância e da juventude. Olha, a resposta aqui a gente vai encontrar com base no artigo 130 do ECA, tá? Vamos ver aí, letra A. A solicitação de medida protetiva de acolhimento institucional de Angélica. Não, aqui a gente vai pedir a solicitação de afastamento de Antônio da moradia comum, tá? Então, não é a criança que deva ir para um acolhimento institucional. Ela tem que continuar no seio da sua família natural, dentro da sua casa, porque ela é a vítima, né? O agressor é quem deve sair, e não a vítima quem deve sair. Tudo bem? Então, letra A, falso. Solicitar a suspensão do poder familiar de Antônio. Não, essa suspensão do poder familiar ainda não será viável, essa suspensão é só quando houver uma decisão definitiva, tá? Então, a suspensão não pode haver nesse momento ainda. Letra C, solicitar o afastamento de Antônio da moradia comum, beleza, essa é uma medida que pode ser adotada assim com base no artigo 130, né? Então, verificar essas hipóteses de maus tratos, opressão ou abuso sexual pelo pai ou responsável, essa autoridade pode determinar como medida cautelar esse afastamento de agressor da moradia comum e esse agressor vai ter que pagar aí os alimentos, tá? Então, letra C é a letra que a gente marca. Letra D, solicitar a destituição do poder familiar da mãe de Tereza. Não, a mãe de Tereza não vai ser destituída ainda do poder familiar. Isso tem que ter todo um processo judicial para ver se ela foi de alguma forma aí também culpada, né, por não se mobilizar, por não aí defender a sua filha, né? Mas não pode ser feito isso com medida cautelar, tá? Então, falso aí a letra D de dado, tá? Então, tá aí a fundamentação. Vamos aí, então, para
o próximo bloco a gente continuar fazendo mais questões.